Você já percebeu que praticamente toda a história de uma sociedade minimamente organizada tem como premissa ou pano de fundo o acontecimento jurídico? O direito está entrelaçado na história de um povo, e é justamente por isso que iniciamos essa série que tenta apontar as questões jurídicas que permearam acontecimentos históricos importantes. Neste primeiro episódio, falaremos sobre Tiradentes. Hoje, um herói nacional, graças à proclamação da República, ocorrida em 1889. É possível sustentar que Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi enforcado e esquartejado em razão da política tributária que a coroa portuguesa impunha às colônias, principalmente sobre a capitania de Minas Gerais, berço da extração de metais, em especial o ouro. Para entender por qual razão a política tributária está por detrás da morte de Tiradentes, é preciso registrar que no início do século XVIII, a região de Minas Gerais tornou-se um importante centro econômico da colônia, com rápido povoamento, em razão do chamado ciclo do ouro. Para se ter uma ideia desse exponencial crescimento, em 1742, estima-se que em Minas Gerais viviam 174 mil pessoas. Já em 1786, a população saltou para 393 mil habitantes. Neste período, eram cobrados 20% sobre todo o ouro encontrado nas colônias, o que correspondia a 1/5 do metal extraído. Daí nasce a expressão quinto dos infernos. Vale lembrar que a reserva do quinto pela coroa portuguesa era feita desde as primeiras doações das capitanias hereditárias por Dom João III, em 1534. Mesmo antes do descobrimento de minas de ouro no Brasil, as ordenações do reino estabeleciam como direitos reais as minas de qualquer metal. Ocorre que em Minas Gerais, a coroa poderia se valer de um instrumento chamado derrama, criado em 1751, que consistia na cobrança do quinto não recebido, com a fixação de uma cota mínima. Em outras palavras, o rei de Portugal exigia que Minas Gerais recolhesse aos cofres ao menos 1.500 kg de ouro por ano. E caso não fosse alcançada a cota mínima, o imposto era derramado sobre todos os residentes da capitania mineira, independente da vinculação com a atividade, podendo ser realizados confiscos nas casas. Em 1789, havia claros indícios que a derrama seria aplicada pela segunda vez, já que o Visconde de Barbacena, o administrador da região na época, precisava apaziguar a ânsia da coroa frente à drástica queda da arrecadação. Isto foi estupim para a deflagração do movimento chamado de Inconfidência Mineira, que na verdade tinha como ideal a separação de Minas Gerais da coroa portuguesa. Dentro desse movimento estavam Tiradentes e Joaquim Silvério dos Reis, entre outros. É justamente em abril de 1789 que Joaquim Silvério dos Reis começa a se tornar um delator, ou um colaborador da coroa e um traidor do movimento separatista. Em verdade, Joaquim Silvério detalhou a Visconde de Barbacena todo o plano dos Inconfidentes, entregando um a um, sem exceção. Pela colaboração, Silvério dos Reis recebeu como prêmio o perdão pelo crime de lesa majestade e o perdão das dívidas que ele tinha com a coroa. Os fatos delatados por Silvério dos Reis se enquadravam, de acordo com a coroa, no crime de lesa majestade, disposto nas ordenações filipinas. Assim, o procedimento instaurado para apuração e julgamento dos inconfidentes foi a devassa. A devassa é um procedimento que não assegurava o direito de defesa e o contraditório. Para se ter uma ideia, durante o malfadado processo, todos os acusados ficaram incomunicáveis e a defesa somente poderia ser apresentada ao final, após o encerramento dos autos de devassa. Tiradentes e outros inconfidentes foram presos durante a devassa, uma espécie de prisão cautelar. Isto aconteceu em 20 de maio de 1789. Em razão de um conflito de jurisdição, já que houve dois procedimentos instaurados, um em Minas Gerais e outro no Rio de Janeiro, a coroa instalou no Brasil um tribunal de alçada, representando a Casa de Suplicação, a mais alta corte da coroa portuguesa. O procedimento transcorreu de forma rígida perante esse tribunal de alçada, sem defesa e de forma completamente inquisitorial.
Durante o quarto interrogatório de Tiradentes, ele confessou ser o único idealizador, eximindo as demais pessoas da autoria intelectual da tentativa de levante contra a coroa. 34 pessoas foram processadas e todas foram defendidas pelo mesmo advogado, o Dr. José de Oliveira Fagundes, nomeado pelo Tribunal de Alçada. A principal tese da defesa foi que o suposto crime não se materializou, não passando de um levante que jamais ocorreu. Em relação a Tiradentes, o Dr. José Oliveira Fagundes alegou que, embora houvesse confessado, ele não tinha nenhuma condição material de colocar o plano em prática, e em razão disso, estava comprovada a sua insanidade, por ter confessado algo que nunca efetivamente ocorreu. Eis um trecho da defesa apresentada em favor de Tiradentes. O pobre inventário dos bens que lhe foram achados, conforme documentos da devassa, dão uma cabal certeza das suas débeis forças, e que tudo quanto ele cogitava e proferia a respeito do levante era um furor do entendimento, que tinha perdido a ordem e a regularidade natural. Dos 34 réus acusados, 24 foram considerados culpados e condenados. As penas impostas variavam de pena de morte, castigo corporal e pena de degradado, que é o banimento da terra de origem, além de confisco de bens. No entanto, todas as penas de morte foram transmudadas para banimento, e somente Tiradentes não conseguiu converter sua pena de morte, sendo que foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, por volta do meio-dia, no campo da Lampadosa, no Rio de Janeiro, que atualmente é a Praça Tiradentes. Após a execução, seu corpo foi levado onde hoje é o Museu Histórico Nacional, para que ali a pena continuasse a ser cumprida, pois, de acordo com a sentença, seu corpo deveria ser esquartejado e as partes salgadas e levadas para Minas Gerais, a fim de que fossem expostas a título de exemplo para todos os moradores. Tributos, confiscos, colaboração premiada, processo inquisitório, confissão, teses de defesa, sanções penais. Essa somatória de institutos jurídicos está por detrás da Inconfidência Mineira e da morte de Tiradentes. O direito por trás da história pode te surpreender.